Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa nós começamos a parte do catecismo que trata dos mistérios da vida de Cristo. Toda a vida de Cristo é mistério. Já tivemos a oportunidade de dizer que mistério na Bíblia e na teologia não tem nada a ver com o mistério como nós o entendemos, por exemplo, nos filmes de suspense, de criminais, né? Sobre investigações criminais, mas mistério, em Paulo, é sobretudo o projeto de Deus oculto, sim, no Antigo Testamento, mas que foi gradativamente se revelando e plenamente manifestado em Cristo, de reunir em Cristo não apenas o povo judeu, mas todas as nações, todos os povos, todos são filhos do mesmo Deus. Então, vimos que muitas coisas que interessam a curiosidade humana acerca de Jesus não figuram nos evangelhos. Assim, quase nada os evangelhos falam dos chamados tempos ocultos da vida de Jesus, né? Da sua vida oculta, o seu tempo lá em Nazaré, naquela carpintaria, vivendo com Maria e com José. Praticamente nada os evangelhos falam sobre isso, tirando as narrativas do Natal, tirando o desencontro e reencontro de Jesus aos 12 anos no templo em Jerusalém. Praticamente a Bíblia se cala sobre esses 30 anos da chamada vida oculta. Mesmo a vida pública de Jesus, em grande parte, não foi relatada. Como o próprio São João nos conta, né, no capítulo 20, versículo 3º do seu Evangelho, que muitas coisas Jesus falou e fez e que não estão relatadas no livro, no seu livro, né, porque se fossem colocadas por escrito, São João usa uma metáfora, né, dizendo que nem todos os livros do mundo poderiam contê-las. Então São João, também no capítulo 20, versículo 31, vai dizer que o que foi escrito nos evangelhos foi escrito para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. E assim nós chegamos ao parágrafo número 515. Os evangelhos foram escritos por homens que estiveram entre os primeiros a ter fé e que queriam compartilhar esta fé com os outros. De fato, Mateus, João estão entre os próprios discípulos. Lucas, que era provavelmente discípulo de Paulo, ele conta no início do seu evangelho que ele foi àquelas pessoas que eram consideradas testemunhas oculares para poder compilar o seu evangelho. Certamente muita coisa, né, já tinha sido escrita em coletâneas de milagres, de sermões de Jesus, e os evangelistas foram depois compilando tudo isso segundo um projeto adequado às comunidades às quais eles se dirigiam. Então, os evangelhos foram escritos por homens que estiveram entre os primeiros a ter fé e que queriam compartilhar com os outros. Depois de terem conhecido na fé quem é Jesus, puderam ver e fazer ver os traços de seu mistério em toda a sua vida terrestre. Primeiro eles conheceram o Senhor, depois eles procuraram transmitir o que eles conheciam. Desde os panos que o envolveram em sua natividade, é São Lucas, né, capítulo 2, versículo 7, que fala disso, que sua mãe envolveu o menino Jesus na gruta de Belém, o envolveu em panos e o reclinou em uma manjedoura. Então, desde os panos que o envolveram na sua natividade, até o vinagre que lhe foi dado para beber na hora da sua paixão, como está em Mateus 27, 48, e o próprio sudário da sua ressurreição, podemos ver isso em João 20, versículo 7, tudo na vida de Jesus é sinal de seu mistério, da sua identidade, da sua pessoa, quem é ele no seu mistério mais profundo. Por meio de seus gestos, de seus milagres, de suas palavras, foi revelado que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Colossenses 2, 9. De fato, meus queridos, Jesus devia ser um mistério também para os próprios discípulos, para os próprios apóstolos. Tantas vezes aparece, por exemplo, no Evangelho de Marcos, né, a pergunta: quem é este? Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Quem é este? Ordena aos espíritos malignos e eles lhe obedecem. Quem é este? Essa pessoa fascinante, né? Aos poucos, e foi só à luz da Páscoa que os apóstolos puderam mergulhar de uma maneira mais definitiva no mistério de Cristo, de tal maneira que os seus gestos, os seus milagres, as suas palavras foram sendo relidas à luz da ressurreição e passaram a mostrar cada vez mais claramente que, como diz a carta aos Colossenses, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aquelas pessoas que olhavam para o crucificado, a não ser que fossem movidos por uma graça muito especial, nunca iriam dizer: este que está aí, este condenado, é o Filho de Deus. Pelo contrário, a multidão zombava. Apenas Maria, as outras mulheres e o discípulo amado estavam ali de pé, aos pés da cruz. A humanidade aparece assim como sacramento, sinal visível, instrumento da sua divindade e da salvação que ele traz. Interessante isso, né? Que é o sacramento, é um sinal visível e eficaz da graça de Deus. A humanidade de Jesus, a sua corporeidade, são sacramento. O nosso catecismo coloca sacramento entre aspas, para a gente não confundir e pensar que estamos diante de um oitavo sacramento. São como que sacramentos, são como que sinais externos, através dos quais nós podemos reconhecer a sua própria divindade. A sua humanidade era instrumento da sua divindade e da salvação que Jesus veio trazer. Aquilo que havia de visível em sua vida terrestre apontava para o mistério invisível de sua filiação e de sua missão redentora. De fato, o que nós víamos, ou melhor, o que os seus contemporâneos viam, era a figura de um homem extraordinário, um homem certamente muito inteligente, com uma capacidade inesgotável de amor, e também alguém que tinha uma autoridade muito diferente, que manifestava uma intimidade muito grande com o Pai, com Deus, alguém que era capaz de realizar milagres, que tinha poder sobre os espíritos malignos, mas o que se via era a humanidade de Jesus. Mas esta humanidade se torna, na sua vida terrestre, sacramento, instrumento da sua divindade. O que havia de visível, o que se podia ver, o que se podia tocar, o que se podia apalpar em Jesus, apontava para algo muito mais profundo. Apontava para o mistério invisível da sua filiação divina e também da sua missão redentora. Então, nós queremos continuar refletindo sobre os traços comuns dos mistérios da vida de Jesus e nos deixar surpreender e mais ainda conduzir pelo Espírito, que nos leva a ultrapassar, a transcender os limites daquela humanidade tão extraordinária para chegarmos às raízes últimas do seu mistério, a sua vida pré-existente na própria comunhão da Trindade. Então, que o Senhor nosso Deus nos abençoe as nossas famílias, que a nossa Mamãe do Céu nos acompanhe e que nós sejamos perseverantes até o fim. Amém.